Banco do Brasil, por que eu tenho comprado? Eu quero mostrar para vocês o racional por que eu tenho comprado o Banco do Brasil quase há um ano atrás, todos os meses de forma religiosa, e por que eu vou continuar comprando mesmo com a volatilidade que as ações têm mostrado. Meu nome é Rodrigo, eu sou investidor e é um prazer ter você aqui. Bom, mesmo com as ações do Banco do Brasil caindo como ela tem caído ultimamente, eu tenho comprado o Banco do Brasil desde o ano passado, já faz anos que eu compro e vou continuar comprando. Eu quero mostrar para vocês o racional por trás, por que eu tenho comprado e o que eu tenho visualizado que talvez alguns investidores não estão vendo e muitos outros com certeza estão vendo e vão aproveitar essa oportunidade. Vamos começar aqui pelos nossos slides. Vem comigo aqui que eu quero mostrar no computador para você, me acompanhe. Bom, o primeiro slide que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, olha. Queda de quase 40% nas ações do Banco do Brasil apenas em 2025. Dia 14 de maio de 2025, as ações bateram R$ 29,76 e 1º de agosto do mesmo ano, 2025, as ações chegaram aos impressionantes R$ 18,30. Como dito, uma queda de quase 40%. Dá uma olhadinha aqui nesse próximo slide para vocês verem no gráfico que isso representa. Isso aqui, para quem não conhece, está a tela de um home broker. Isso aqui é a variação dos preços das ações do Banco do Brasil, representadas pelos famosos candlesticks. Isso aqui é uma espécie de análise técnica que é feita para você verificar a tendência da ação. E o Banco do Brasil vinha aí numa tendência lateralizada, né, desde o começo do ano, e chegando em maio, a gente teve o ápice aqui do banco no ano de 29,76. Em agosto, a gente teve aqui a maior queda, né, que foi quase 7% num dia só, a 18,35. Então, em poucos meses, a gente teve uma queda gigantesca, colossal nas ações do Banco do Brasil, e isso representa, como dito, algo perto de 40% de queda somente em 2025. E quais foram os motivos dessas quedas? A gente vai falar de alguns motivos que contribuíram para essa queda. Primeiro motivo, o lucro líquido. Para quem não sabe, as ações elas são obrigadas a divulgarem os seus lucros, os seus balanços financeiros a cada trimestre. No primeiro trimestre de 2025, quando houve a divulgação dos resultados do Banco do Brasil, o banco teve uma queda de 20,7% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Isso não foi visto com bons olhos pelo mercado financeiro. Detalhe, pessoal, embora tenha uma queda de 20,7%, o banco lucrou 7 bilhões de reais. Algo muito semelhante a que os seus concorrentes lucraram. Mas, como o banco vinha de uma ascendência gigantesca de lucro nos últimos anos, os investidores não enxergaram com bons olhos essa queda de 20,7%. Segundo trimestre de 2025, o resultado vai ser divulgado agora dia 14 de agosto. Esperava-se algo em torno de 5 a 7 bilhões, os especialistas. Porém, dia 1º de agosto, que foi quando teve aquela queda que eu mostrei para vocês ali de quase 7%, o Banco Central soltou uma nota dizendo que o Banco do Brasil iria lucrar algo perto de 3,5 bilhões. Isso vai ser um baque muito grande para as ações se acontecer, porque esperava-se, como dito, de 5 a 7 bilhões. O lucro caindo, automaticamente, distribuição de dividendos, os preços das ações, tudo isso é afetado. Esse é um dos motivos pelo qual o banco tem caído recentemente. Outro motivo relevante, Resolução 4966 de 2025 do Conselho Monetário Nacional. Essa resolução ela trouxe novas regras contábeis. E essas regras contábeis elas reduziram em pelo menos 1 bilhão o lucro do Banco do Brasil, que precisou aumentar a sua provisão em quase 20% para eventuais calotes. Aqui tem um detalhe importante. Eu imagino que, se o banco tem obedecido à resolução, tenha aprovisionado 1 bilhão de reais, que está diminuindo do seu lucro, mas tem sido aprovisionado para que ele tenha uma saúde financeira, eu acredito que isso deveria ser visto com bons olhos pelos investidores, porque tem mostrado que o banco está buscando se adequar às regras monetárias nacionais e mantendo uma saúde financeira em caso de um eventual calote ou de uma necessidade. Mas os investidores não viram com bons olhos isso porque reduziu em 1 bilhão aí o lucro, e se reduz o lucro, reduz também a distribuição de dividendos. Outro fator que tem contribuído negativamente para os resultados do Banco do Brasil, inadimplência do agro. A inadimplência do agro subiu para 3%, o que mais uma vez obriga o banco a fazer um aprisionamento, deixar dinheiro guardado para um eventual calote. Nós sabemos que o Banco do Brasil
é o banco que mais empresta para o agronegócio. Comparado aos seus pares, é o banco que mais dá dinheiro para o produtor rural. E toda vez que o agro passa por uma necessidade ou por um problema, seja estiagem, chuva ou coisa do tipo, os resultados do banco são afetados porque é o banco que mais está exposto ao agronegócio no nosso país. Claro que o agronegócio é a força motriz, é o que leva o nosso país para frente. Nós somos um país agroexportador. Então, se o agronegócio passa por dificuldades, automaticamente o Banco do Brasil vai sofrer reflexos dessa dificuldade. Outros fatores que foram prejudiciais para o Banco do Brasil: tarifas do Donald Trump. Nós sabemos que o presidente americano tem feito uma ação mais ativa com relação ao Brasil, porque ele tem entendido, claro que o entendimento dele, se você entende diferente, tudo bem, nós estamos aqui para discutir política, mas ele tem entendido que nós temos o ativismo judicial no Brasil e que uma das formas dele pressionar para que esse ativismo judicial diminua é estabelecendo tarifas sobre os produtos brasileiros. Essas tarifas são extremamente prejudiciais, não só para o Banco do Brasil, como para o país todo. Mas o Banco do Brasil tem sido afetado porque carne, café, soja, tudo isso pressiona o resultado do agroprodutor e automaticamente pressiona o resultado do Banco do Brasil, porque muitos produtores deixam de pagar os seus empréstimos porque têm recebido taxas maiores, porque tem tido uma inadimplência do agro, e tudo isso não é bom para os resultados do Banco do Brasil. Além do mais, taxa Selic alta. A taxa Selic foi mantida na última reunião do Banco Central em 15% ao ano. Isso é excelente para quem investe na renda fixa. Mas para quem pega dinheiro emprestado, como o produtor rural, para produzir, para empreender, isso é prejudicial, porque o crédito fica mais caro. Se o crédito fica mais caro, eu não tenho tantos produtores pegando emprestado para produzir, e aqueles que têm empréstimo acabam pagando um valor mais alto, porque, em regra, os empréstimos são indexados a algo perto da Selic, e isso pode contribuir para a inadimplência no setor. E todos esses fatores culminaram em 1º de agosto de 2025 com uma queda de quase 7% dos valores da ação em apenas um dia. E aí muitas pessoas perguntam: Rodrigo, o Banco do Brasil vai falir? Esse é o resultado? Esse é o fim do Banco do Brasil? E eu respondo que não. Presta atenção. Isso aqui representa os acionistas do Banco do Brasil. 50% está na mão do governo federal, da União, 23,3% capital estrangeiro e 26,3% são capital do país, do qual 1,5 milhão de acionistas, 99% desses acionistas são pessoas físicas. O Banco do Brasil, no primeiro trimestre de 2025, distribuiu 2,8 bilhões entre dividendos e JCP, um payout de 40% a 45%. É um banco colossal. É um banco onde seu maior acionista é o governo. Então eu duvido que o governo deixaria o Banco do Brasil falir. Detalhe, pessoal, é claro que, tendo em vista essa diminuição nas perspectivas de lucro, o payout pode diminuir, os dividendos podem diminuir, mas presta atenção aqui quem é o maior acionista, quem está por trás do Banco do Brasil. Volta aqui comigo rapidinho. A respeito disso, se o banco vai falir ou não, como eu mostrei para vocês, o maior acionista é o governo. O governo jamais deixaria o Banco do Brasil falir. Numa eventual dificuldade do banco, o governo socorre. O Banco do Brasil é um banco que tem mais de 200 anos. É um banco que veio para cá junto com a família real portuguesa, quando eles vieram. Já passou por várias dificuldades, já passou por guerras, já passou por governos de esquerda, já passou por governos de direita, já passou por hiperinflação, já passou por várias crises financeiras e se manteve resiliente e se recuperou. Além do mais, um dos problemas do banco que a gente disse hoje foi o agronegócio. Se você conhece algum produtor rural, você vai concordar com o que eu estou dizendo. São pessoas honestas, trabalhadoras, que buscam honrar os seus compromissos. Se hoje passam por dificuldades, eu tenho certeza que vão se recuperar, vão honrar os seus compromissos e o banco vai ser beneficiado por essa recuperação, porque existem fases, isso é normal. Todo negócio tem fase boa e fase ruim. Se está passando por uma fase ruim, se o banco fizer um bom serviço, como fez durante toda a sua história durante as crises, ele vai se recuperar e você vai ser beneficiado. Vamos dar uma olhadinha em mais um slide aqui. Esse slide é importante, pessoal. Esse slide vai explicar o porquê eu continuo investindo no Banco do Brasil, mesmo diante da crise que eu acabei de mostrar para vocês, as consequências e o porquê essas crises têm acontecido. O Banco do Brasil vinha numa ascendência desde 2003 e subiu de forma vertiginosa até o ano de 2007. O que acontece no ano de 2008? Crise de subprime. Para quem não sabe, foi uma crise gigantesca que aconteceu nos Estados Unidos.
e trouxe reflexos financeiros para todos os países do mundo, para todas as instituições, não só bancárias, como para todo o comércio. Isso trouxe uma queda gigantesca na Bolsa de Valores e não foi diferente com as ações do Banco do Brasil, que caíram de forma vertiginosa também. Posteriormente, 2016, impeachment da presidente Dilma. Mais uma vez o banco sofre e cai de forma gigantesca. 2018, greve dos caminhoneiros. O banco sofre e cai de forma gigantesca. 2019 e 2020, Covid-19. Não só o Banco do Brasil, como todas as instituições bancárias, todas as empresas listadas na bolsa tiveram uma queda gigantesca e com o Banco do Brasil não foi diferente. E nós chegamos aqui em 2025, aonde o banco tem tido essa queda gigantesca, que eu estou mostrando aqui, e vocês viram os resultados e o porquê isso tem acontecido. Mas presta atenção nesse gráfico. Após a crise do subprime, o banco subiu 150%. Após o impeachment da Dilma, o banco sobe algo em torno de 150% novamente. Após a crise dos caminhoneiros, 90% de alta. Após o Covid-19, 120% de alta. Esse gráfico traz o comportamento do banco diante das crises que tivemos recentemente nos últimos 20 anos. Aumentos exponenciais após as grandes quedas. E nós podemos estar vivenciando novamente esses fundos, antecedendo fortes altas neste momento aqui. Você pode estar passando novamente pelo que aconteceu nesses fundos e aproveitar uma subida vertiginosa e gigantesca das ações do Banco do Brasil. Volta aqui, eu preciso falar isso olhando para você. É certeza que o Banco do Brasil vai se recuperar? Como eu mostrei para vocês aqui nesse slide, nessa leitura gráfica aqui, que nas crises ele tem recuperado 100, 150, 90, 120%. Isso é certeza que vai acontecer? A resposta é não. Se você é um investidor novo, não caia nessa conversa de certeza de nada no mercado acionário. E se você é um investidor já experiente, você sabe que o resultado passado não é certeza de resultado futuro. Mas você viu aqui no gráfico que, diante de grandes crises, o banco tem se recuperado de forma exponencial e quem aproveitou essas grandes crises multiplicou seu capital, como vocês viram aqui. Tá? Dilma, impeachment, greve dos caminhoneiros, Covid-19, crise do subprime. O banco passou por tudo isso. É um banco que tem mais de 200 anos de história. Passou pela Guerra do Paraguai, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, passou por governos de esquerda, passou por governos de direita, passou por crises financeiras, hiperinflação na década de 80 e mesmo assim persiste e existe até hoje, sendo um banco sólido, com bons resultados, que dá lucro e distribui esse lucro para os seus acionistas. Por este motivo, pela leitura desses gráficos, pelo comportamento que esse banco teve durante as crises e por todo esse histórico que o banco mantém, eu continuo aportando como venho aportando há mais de ano e continuarei aportando até que os resultados mudem. E falando de resultados, eu quero mostrar alguns dados fundamentalistas para vocês. Vem cá comigo. Um dos maiores atrativos do Banco do Brasil sempre foram seus dividendos. Tá? É uma ação previdenciária, Luiz Barsi Filho tem, Lírio Palisotto, vários investidores institucionais, os famosos tubarões do mercado brasileiro, são acionistas do Banco do Brasil. Muito disso se dá aos dividendos que são fornecidos pelo banco. O que acontece? Nos últimos 5 anos, o pior dividendo foi lá em 2021, tá? Foi de 1,13 por ação. Foi quando o banco teve um lucro de 19 bilhões de reais. Em 2024, o banco pagou 2,61 por ação, tendo lucro anual de 35 bilhões de reais, o que correspondeu a aproximadamente 10,81% de dividendos. E aí a pergunta vem, o banco vai continuar lucrando? Diante de todo esse cenário que eu mostrei para vocês, de todas essas dificuldades, é esperado que o lucro do banco caia. Então o guidance, que ainda não foi revisto pelo banco, ele vai mudar. O banco não vai lucrar 35 bilhões de reais em 2025. A perspectiva, segundo o Banco Bradesco, é um lucro revisado de 23 bilhões. E segundo a Genial, algo em torno de 25 bilhões. Ou seja, valores inferiores ao que foram faturados no ano de 2024, automaticamente isso vai ter reflexo sobre os dividendos pagos. Porém, o Banco do Brasil, continuando nessa análise fundamentalista, ele vence o Itaú, o Bradesco e o Santander em pelo menos 3 indicadores fundamentalistas que eu considero importantes. Rodrigo, são só esses indicadores que eu tenho que analisar? É claro que não. Você vai analisar outros indicadores. Mas para mim, para minha estratégia, são importantíssimos esses indicadores. Quais são eles? Primeiro, o preço sobre lucro.
O preço sobre lucro do Banco do Brasil é 4,98. É um dos menores do mercado relacionado aos bancos. Quanto menor, melhor, principalmente quando comparado a bancos colossais como Itaú e Bradesco. Os dividendos dos últimos 12 meses foi algo em torno de 12,52%. Desconto, tá? Como que eu faço esse cálculo de dividendo? Eu desconto os proventos dos últimos 12 meses pelo valor atual da ação. E o próximo indicador, que é o excelente indicador, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador está extremamente descontado considerando o Banco do Brasil. É como se você estivesse comprando R$1, pagando apenas 63 centavos. Você tem um desconto de 37% no valor que seria o valor ideal. Ou seja, para eu adquirir R$1, eu estou pagando 63 centavos. É um desconto que você não acha em lugar nenhum. E no Banco do Brasil, isso é extremamente importante, porque é um banco que tem marca, é um banco que tem lucro, é um banco que tem agências no Brasil todo praticamente, é um banco extremamente representativo, que está sendo negociado a 37% abaixo do seu valor patrimonial. E agora vamos falar a respeito do pior cenário. Nós vimos aqui diversos fatores que têm contribuído de forma negativa para os lucros do Banco do Brasil. Isso quer dizer que o banco vai ter um lucro menor do que teve nos outros anos. Mas digamos que, no pior cenário, o banco tivesse um corte de 50% nos seus dividendos em relação, por exemplo, ao que foi pago em 2024, que nós vimos que foi 2,61. E isso daria um valor de dividendos pagos em 2025 aproximadamente 1,30 por ação. Se você dividir 1,30 por 6% de dividendos, que é o que se espera que se pague no mínimo uma ação previdenciária, eu teria um preço teto do valor da ação do Banco do Brasil de 21,66. Se eu pego esses mesmos 1,30 e divido por 7%, se você, por exemplo, quer 7% de dividendos, o preço máximo a pagar na ação seria 18,57, e se eu pego 1,30 e divido por 8%, o preço máximo a se pagar nas ações do Banco do Brasil seria 16,25. Então, num pior cenário, onde eu cortaria em 50% os dividendos pagos pelo Banco do Brasil, esses seriam os valores máximos a se pagar em cada ação, considerando o quanto você quer receber de dividendos. 6%, 21,66, 7%, 18,57, 8%, 16,25. Como eu disse, isso considerando o pior cenário, num corte de 50% nos valores da ação. Lembrando, tanto o Bradesco quanto a Genial esperam que o Banco do Brasil vá faturar algo em torno de 23 a 25 bilhões de reais, o que seria mais da metade do que o banco faturou ano passado. Então isso aqui, senhores, seria um cenário catastrófico. Pode ser que aconteça? Não sei. Mas se acontecer, esses seriam os preços máximos que vocês poderiam estar pagando para a ação para receber esses dividendos, respectivamente. Então, para a gente encerrar esse vídeo, eu mostrei para vocês o que tem acontecido com o Banco do Brasil, quais são as dificuldades que ele tem enfrentado, quais são os motivos. São motivos sérios que você tem que considerar com certeza. Mas também mostrei para vocês que é um banco resiliente, que durante toda a sua história, a gente mostrou nos últimos 20 anos, o comportamento que ele teve diante das crises, como tem se recuperado, e que nós podemos, nesse momento, estar diante de uma grande oportunidade de multiplicar nosso capital. Nada que aconteceu no passado é certeza que vai acontecer no futuro. Não quer dizer que o banco vai se recuperar ou que o banco vai falir. Nós não sabemos. O que eu sei é que o banco se mostrou resiliente em várias crises, e eu acredito que essa seja uma grande oportunidade se você souber aproveitar. Pode ser que a ação continue caindo, pode ser que a ação volte a subir. Agora, dia 14 de agosto, temos resultados do segundo trimestre. Esse resultado vai ser importante. Os especialistas têm imaginado que o banco vai sofrer aí pelo menos mais uns 6 meses, um ano, e depois disso vai se recuperar. Se você se manter resiliente durante esse período, fazendo aportes constantes, devagarzinho, não fazendo nenhuma loucura, comprando todos os meses um pouquinho das ações, você pode aproveitar essa recuperação desse banco e ter uma excelente empresa na sua carteira. Eu não sei se você já ouviu aquela frase: compre aos sons de canhões e venda ao som de violinos. Alguns atribuem essa frase a Warren Buffett, outros dizem que remonta das guerras napoleônicas, não importa. O que importa é que nesse momento de crise, que você verifica quem de fato são os investidores de fato institucionais, quem são os investidores de longo prazo e quem são aqueles que apenas querem especular na bolsa de valores. Os investidores vão aproveitar as oportunidades como essa que o Banco do Brasil tem mostrado. Os especuladores vão catar o dinheirinho, vão pôr na renda fixa e ficar quietinho lá. Não tem demérito nenhum em ser um especulador ou um investidor. Mas para eu, que sou um investidor, eu tenho mostrado para você, eu mostrei nesse vídeo aqui, o racional por trás, por que eu tenho comprado o Banco do Brasil. Eu espero de alguma forma ter contribuído com você, trazendo para você esses dados,
para que você possa analisar a ação e fazer o seu raciocínio, verificar, conforme a sua necessidade, conforme a sua estratégia, se é ou não uma ação que você pode utilizar. Fato é que, conforme nós mostramos aqui nesses dados, o banco vai sofrer, tá, no seu lucro, o banco vai sofrer nos dividendos, mas eu acredito que esse sofrimento vai ser temporário e quem suportar com o banco esse sofrimento vai colher bons frutos lá na frente. Bom, para encerrar o vídeo, eu quero agradecer a sua participação, agradeço você ter acompanhado até o final. Eu espero contribuir com alguma coisa para você, para análise ou para você tomar suas decisões de investimento. Se puder, curte, compartilha, faz um comentário aí, você está ou não comprando o Banco do Brasil? É uma oportunidade, é uma furada? Eu gostaria que você compartilhasse comigo a sua opinião. Até a próxima, fica com Deus, a gente se vê por aí.